realidade seria isso. Se tu fizer o gráfico CA versus tempo, né? Então, se fizer o gráfico CA versus tempo, tu vai ter uma função desse CA, tá? O RA é o DCA dt, né? E aí, para a gente encontrar o K e o N certinho, a gente pode fazer o seguinte. Aqui tem muito poucos pontos, né? A gente tem lá o espaçamento. Então, se eu fizer um delta CA, delta T aqui, que seria a tangente naquele ponto, é muito espaçado, não vai ficar uma resolução muito boa. Então, o que a gente pode fazer é pegar a equação dessa curva aqui e botar vários pontos intermediários, por exemplo. Eu posso botar de 1 em 1 minuto e com a equação eu encontro quanto que é o valor do CA. E aí eu vou ter mais pontos aqui. Aí eu posso pegar esses valores intermediários aqui pequenininhos e fazer os delta T e os delta, né, delta CA. Tá? E aí eu vou ter uma tabelinha de delta CA por delta T. Desde que isso aqui seja valores pequenos, funciona, entendeu? Aí o que, que a gente vai fazer? Entendi. Aí tu vai fazer o neperiano desse valor aqui, que daí tu vai ficar com o quê? Neperiano do delta CA, delta T, que é o que ele diz ali para fazer a linearização no método diferencial, entendeu? Aham. Aí Pro- o que, que é o próximo? Aí tu vai ficar isso aqui, né? Se tu plotar versus esse valor versus, né? Concentração neperiano da concentração, então tu vai fazer uma coluna assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tu vai ter o CA, o T, certo? Prof, levanta um pouquinho, na verdade, desce um pouquinho o quadro. Aqui. Se eu conseguir. Isso, obrigada. Tá. Aqui, tu vai ter o CA e o tempo, certo? Aí, do CA do tempo, tu vai fazer uma. Tu vai pegar e, de vez de. Tu tem poucos dados aqui, 4 ou 5, mas se tu pegar a equação dele, tu pode aumentar o número de itens aqui da planilha do Sim, Excel. eu boto para um Calculando, e para um exato. Y. Para diferentes tempos intermediários aqui, tu vai usar a equação do F de CA e vai calcular aqui quanto que é, entendeu? Para Certo. cada valor, tá? Só para te falar, eu fiz ali o gráfico rapidinho de CA versus tempo, porque eu já tinha excluído isso da minha planilha. Sim. Mas enfim, daí tanto com logarítmica, se eu usar uma linha de tendência logarítmica, quanto de potência, eu vou ter um R ao quadrado próximo de 0,99. Só que Tá bom. na linha de potência ele vai ser um pouco maior, vai ser 0,9941. Tá. Então dá para Eu fazer posso isso. usar qualquer uma das duas? Isso, tu usa essa expressão que tu achou para achar pontos intermediários do CA, certo? Daí tu pode botar, por exemplo, ali tá em 1 minuto, né? Tu pode botar a cada meio minuto, a cada 1 minuto, quanto tempo tu quiser, entendeu? Aham. E aí botar uma. Porque daí fica assim, ó, que daí essa variação aqui fica menor. Porque daí o método diferencial tu vai fazer o quê? Tu vai fazer esse pedacinho aqui, ó. Entendeu? Então, Sim, delta CA, delta X. Então, ele vai pegar aquilo que tu tinha me perguntado, é a tangente naquele ponto. sim, só que muito Tá? menor, né? Muito mais Isso, fácil. só que daí com Aham. intervalos menores. Então, isso dá para fazer com método gráfico, aproveitando o Excel, que faz milhares, né? Tu pode fazer quantas linhas tu quiser Aham. para fazer essa variação. Aí tu vai fazer o quê? Depois que tu tem bastante valores né? Tu vai calcular vários delta CA por delta T. Aí na próxima coluna tu vai calcular o neperiano do delta CA por delta T, que é o neperiano dessa coluna aqui. Tá? Aí Aham. depois tu vai fazer outra coluna com o valor de neperiano do CA, que é o valor do neperiano dessa primeira coluna aqui, certo? E aí tu vai ter vários valores. Aí o que que tu vai plotar? Essas duas colunas aqui. Aí tu vai ficar com uma reta, para ficar com uma reta, né? Do neperiano de delta CA, delta T, versus neperiano CA. Aí vai te dar, deveria dar uma reta. Aí essa reta, sim, tem naquele método, pelo método diferencial, né? Tu vai ter o neperiano, vai ser o valor da reta aqui, na equação da reta, vai ser o y é igual a neperiano do K, tá? Mais o alfa, que é o expoente, né? Neperiano de CA. Tá? Sim. Dá para fazer dessa forma. Tá? Isso seria o método diferencial, fazendo a diferenciação, né? Tá?
Tá, entendi. É isso aí. Tá? E ele é bom que ali ele só tem o CA mesmo, né? Só tem o A dando B mais C, então tá bem certinho. Então dá para fazer por esse método aqui, certo? O método integral também dá para fazer, mas aí o método integral é aquele esquema em que tu vai chutar valores de N e vai testar, ver se dá certo, né? Se der certo no primeiro, ou no segundo, beleza. Se der certo no e-mail, aí o difícil é que se ele não for nem de primeira, nem de segunda, nem de terceira, aí ele já vai ter digamos assim, valores que tu vai ter que ficar catando lá para ver quanto que é, né? Mas, digamos, porque até no slide ele diz assim, que o método diferencial, ele é... Ele é mais complicado, fala em vários lugares que ele é mais complicado. Digamos assim, que tu precisa fazer a diferenciação da curva e tal, então pode ser um pouquinho mais complicado. Precisaria ter né, digamos assim, um ajuste muito bom dessa curva aqui, tá? Mas, digamos assim, é um método que, aqui nele diz aqui, deve ser usado de forma complementar ao método integral, então tu consegue testar pelo integral e depois fazer um ajuste mais fino por aqui, é possível, entendeu? Entendi. Então, aqui pode usar o método integral ou diferencial, né? Talvez o integral seja mais difícil um pouco de usar. O método das velocidades iniciais, ele não serve, porque para usar o método da velocidade inicial, ele tem que ter te dado uma coluna de variações de C a zero. Então, para usar o método, né, que é o método das velocidades iniciais, a informação que o exercício dá teria que ser outra. Tu teria que receber uma informação de CA0 versus o RA0, entendeu? Aí sim tu vai poder usar o método das velocidades iniciais. Ou o método da meia-vida, né? O método da meia-vida tu precisa ter o tempo de meia-vida. E daí é mais simples, porque daí tu consegue utilizar, digamos assim, direto dentro da equação, né, digamos assim, para achar o N, né? Daí tu teria que plotar o neperiano do tempo de meia-vida versus tempo. Aliás, neperiano do tempo de meia-vida versus neperiano do CA0. Então, o que teria que ter, no caso, para usar o método do meia-vida, para usar, digamos assim, velocidades iniciais, né? Tu teria que ter isso aqui, uma coluna de CA0, variações de vários CA0s e o RA0 que ele corresponde. E no método da meia-vida, tá? Tu teria que ter um pouquinho diferente. Já seria uma coluna, né? Tu teria que ter CA0 e o tempo de meia-vida correspondente, certo? Aí tu conseguiria usar esse método ou usar esse método, mas são informações diferentes, cara, que daí depende do que o problema realmente te deu, né? Tá? Tá bom, prof. Então, tentem fazer eu acho que aí é mais fácil, assim, se tu tentou o método integral e ele não fechou, tenta pelo método diferencial, tá? Sim, sim. Qualquer coisa eu te pergunto lá no Não, tranquilo, tá bom? Então é isso. Prof, e o que é aquele programa ali que ele fala na letra C, sabe? Também queria saber. Polymath. Tá. O Polymath é um programinha parecido com o que vocês já usaram deve ter usado métodos numéricos, que é vocês usam o MATLAB. Na verdade, prof, teve as turmas que as turmas que tiveram métodos com a Ju, a gente usava só o Excel. Ah, tá. Não, ok. Mas, assim, o Polymath é um programinha que o Fogler usa, que daí ele já tem as programações prontas, tá? Para cada tipo de coisa, que, digamos, ele vem, quando tu compra o livro, vem um CD e ele vem nesse CD do livro, tá? Então, é um programinha que basicamente como se fosse um MATLAB, assim, ele é um programinha de programação, tá? Por exemplo, ele tem uma programação para que tu dê os dados e ache digamos, como é que chama? A regressão, né? Qual que é a equação daqueles pontos e tal, mas não precisa usar o MATLAB, vocês podem usar, que nem eles ali, do Polymath ou outro programa qualquer.
e esse outro programa qualquer serve o Excel, entendeu? Então, para fazer, que nem eu falei, né? Para fazer o método diferencial, quanto mais pontos vocês tiverem do ΔCA por ΔT, mais preciso vai ser. E no Excel tu consegue fazer isso, basta tu achar a equação lá do CA versus tempo e fazer cálculo do CA baseado nessa equação para vários pontos intermediários entre aqueles que vocês já têm. E aí tu vai ter uma possibilidade de botar bastante pontos de ΔCA por ΔT, e aí o método diferencial funciona. O problema é que na época, digamos assim, se tu for fazer na mão, método numérico, tu vai usar poucos pontos, e aí não é tão interessante. Então o Fogler já trazia esse, né, Polymath com essa programação para encontrar a regressão e tal, e fazer o método numérico, certo? Então, seria isso. O que eu vou mostrar aqui no caderno, de repente, para ver se é isso que tu fez, tá? Deixa eu aumentar aqui. O que tinha que fazer, então, na sequência aqui, tá? Tu tinha o volume, tinha a vazão e a concentração de entrada, tá? E aí tu tinha que ir com esse valor de CSTR, primeiro encontrar, né, ele era em fase gasosa, mas o reator era volume constante. Então, com a equação do CSTR, né, colocando o volume dele, tu encontrava a incógnita aqui, que era o x-ato, que tu não tinha informação ainda de quanto que era a conversão. Aí a conversão ficava 0,91. Tá. Até aí eu fui, prof. Beleza. Aí, com o XA, tu tinha que calcular quanto que dava de vazão de B. Porque, assim, ó, a reação A, digamos assim, o A dando B, só acontecia no primeiro reator, certo? Uhum. E aí, tu tinha que saber quanto de B tinha sido formado, tá? Aí, tu calculava o F de B, né? Então, o FB era o FA, que multiplica θB, aliás, como é que é? θB mais B sobre A XA. Na verdade, primeiro eu calculei a concentração de B, daí eu achei o 3,64 mol por litro, e daí depois eu fiz FB vai ser igual a CB vezes a vazão que eu já tinha encontrado antes. Isso, pode fazer e daí assim. fica mais fácil. Bem isso. Tu pode calcular dessa forma que nem tu falou. Tu poderia fazer, tu fez isso aqui, né? O FB é igual a CB vezes a vazão volumétrica. É isso aí. Tá? 3,64 vezes a vazão volumétrica. Aqui eu não fiz assim porque eu não tinha calculado a vazão volumétrica separada. Tá? Depois tu... 50 litros. Isso, dá 50 litros por minuto. Tá, então foi até aí que eu cheguei mesmo. Beleza. Aí, tu tinha que fazer o seguinte, ó, no segundo reator, o A não reage mais, tá? No segundo reator, a gente tem o B como reagente, né? Deixa eu ver aqui o exercício, que eu não lembro como é que era. Na segunda reação, 2 de B formam 1 de C, tá? Então, nessa reação aqui, 2B dando C. Então, tu tinha que fazer que essa vazão molar do B, que era a saída do primeiro reator, se torna a vazão de alimentação do segundo reator, certo? Então, aí tu tinha que calcular com essa alimentação o que acontece, só que ele não entrava sozinho, ele entrava com A, e o A, nesse caso, como o A não reagia mais no segundo reator, ele ficava como um inerte. Então, o B entrava com uma certa diluição. Então, tu tinha lá o FA, ou seja, a alimentação do A era aquilo que sobrou do primeiro reator, tá? Então, tu tinha que calcular quanto que saía de A do primeiro, tá? Que daí tu podia calcular dessa forma, FA 0, 1 menos X, tá? Sobrava lá 9 mol por minuto da saída do primeiro reator de A. E o B era essa saída que a gente calculou aqui em cima, tá? Então, na realidade, os dois estavam entrando juntos nesse segundo reator com uma fração molar de cada um, certo? Então, se eu somasse os dois, ó, o F total era o FA mais FB. Então, entrava 182 mol por minuto de B e 9 mol por minuto de A.
Então, seria 191 mol por minuto total. Aí, o que eu fiz? Calculei as frações molares deles, né? Então, as frações molares disso aqui dava 95% do B, né? E 5% do A, tá? Arredondei aqui, deu 0,47, mas pode botar 0,05. Para quê? Para que essas frações molares eu possa saber, né? O próximo passo. Então, o que acontece? A gente tinha aqui, ó, eu calculei o CB0, tá? Que é aquela fração molar vezes a pressão total, né? Certo? Então, a gente tinha, aqui seria, né, o YB vezes a pressão total, tá? Dividido por RT. Aí tu achava a concentração de entrada do B, tá? Só que aí, por essa questão, porque a gente achou a vazão, mas em termos de concentração, ele tem uma diluição do próprio A. E aí a gente usava, então, como eu já tinha agora, né, o CB0, tá? E eu tinha o volume do segundo reator, certo? Então, a gente podia usar a equação do CSTR, né, para encontrar o XB, que seria qual que é a conversão do B que entrou no reator, né, nesse segundo reator, quanto que converteu em C. Tá? Então, deixava o XB aqui como incógnita e calculava, então, o valor dele. E aí, o XB aqui deu 0,918. Tá? E aí, com esse valor de X, a gente calculava o FC. Né? Então, FC seria o que entrou de B, tá? Então, FB0, θc mais C sobre B, XB. Então, aí, com isso aqui, eu calculo quanto está saindo do C, que é o quê? É quanto converteu do B. Certo? Então, aí a vazão molar, né, do FC, tá? Só que aí, o que acontece? Na saída se a gente for analisar, né, essa saída desse reator, tá? Tu tinha aqui o primeiro reator, aí o segundo reator, a saída desse aqui, ó, o primeiro só entrou A, tinha um FA, tá? 0. Aqui, ele entrou um FA e um FB, entrou A e entrou B. Tá? E aqui no final saiu um pouquinho de A, saiu o que sobrou do B e saiu o que formou do C. Tá? Para calcular, inclusive, porque daí, quanto saiu do FA aqui? A mesma coisa que a gente calculou aqui que entrou. Entende? Porque os 9 mol por minuto não reage, o A não reagia no segundo tanque, então ele ia estar aqui na saída. Aqui, na saída, tá? O FB, quanto que sobrou aqui do FB, né? No FB do tanque 2? Bom, sobrou do tanque 2 aquilo que não reagiu, que não formou C, certo? Então, eu poderia calcular o FB como sendo FB0, 1 menos X, certo? Então, é o que sobrou. E aí, o FC é o que formou. Tá? Então, na saída, tu vai ter os três componentes. Tá. Eu vou tentar refazer ele, então, prof. Isso, faz esse passo a passo, assim, pensa direitinho no que está entrando e o que realmente reage, e vai usando a equação do reator para obter os valores ali, tá? Depois, de qualquer forma, eu vou botar o vídeo da explicação, aí tu faz passo a passo, se tu não entender, tu volta ali e revê o passo, o que era para fazer. Tá bom? Acho que agora eu consigo. Tá, joia. Tá bom, prof, obrigada. Qualquer dúvida na outra questão lá, eu vou te chamar, porque não tá fácil essa outra lista, na verdade. Tá. A lista 5 é a lista do... Então, assim, a gente tem, finalizando a lista 4, que era essa, a lista 5 era dos exercícios do Excel, né? E aí a lista 6 foi a da última aula, né? Reações enzimáticas. Isso. Tá. Deixa eu dar uma olhada aqui. A Gabi me perguntou hoje de tarde se podia usar Excel, porque deixa eu só dar uma olhada o que era, que eu não lembro agora o que era o problema. É que, na verdade, prof, eu até pesquisei e eu fiquei com dúvida até de como montar a equação da taxa, tipo, nessa lista. Porque eu abri lá os livros, né? Até o Livenspiel mesmo traz um pouco, mas é muito pouco. Isso. E aí o Duran, eu acho que é, né?
Daí eu abri lá, só que não consegui entender muito bem assim como que tinha que resolver e tal. Daí, enfim. Tá, substrato A e a enzima E escoam através de um reator de mistura perfeita, de volume 6 litros, a partir das concentrações de entrada e de saída e da taxa de escoamento, encontra a equação da taxa para representar a ação da enzima e substrato. Tá. A questão que eu tinha perguntado para que era se tinha que usar o Excel, na verdade, se podia usar o Excel, é que ele dá várias concentrações, né? E várias situações. E daí enfim, só a questão de poder encontrar a equação da taxa, ou enfim, os parâmetros cinéticos, pelo Excel ali, a partir de um gráfico, da mesma forma que a gente fez nos outros casos, sabe? Tá. Mas aí, enfim, eu não queria nem montar o gráfico, nem relacionar o que com o que. Pode até usar o Excel, não tem problema, só que aí o que vai acontecer aqui? O que ele está dando de variação? Ele está te dando diferentes concentrações da enzima, tá? E aí as concentrações, o CA e o CA0 e a vazão volumétrica, certo? E aí ele te dá o volume do reator, tá? Então, deixa eu ver aqui se é isso. Tu vê, ainda não conseguiu abrir o Adobe no meu computador. Mas o que vai acontecer? Vocês lembram? Deixa eu só ver onde é que está focando aqui o negócio. Minha câmera bugou também? Não, aqui não. Não, tá normal. Funcionando. Então, aqui, ó. Vocês lembram que eu falei para vocês que o KM e o V máximo é uma função da concentração de enzima? Tá muito para cima. Aqui. Certo, obrigada. Tá? Então, KM e V máximo são funções da concentração da enzima, e ele te deu uma tabela com diferentes valores da concentração da enzima, tá? Na realidade, o que a gente vai ter que ver? Ele deu o volume do reator. Ele deu o volume do reator de 6 litros. Não mexe. Aí, deixa eu ver aqui de volta a lista. 6 litros, que mais? Sobre a lista de volta. Ah, tá, esqueci que estava no Moodle. 6 litros a partir das concentrações de entrada e saída da taxa de escoamento, encontra a equação da taxa para representar a ação da enzima no substrato. Aí ele diz que é um reator de mistura perfeita CSTR, tá? Então, o que vocês vão ter que fazer? Usar a equação CSTR, né? V igual a FA0x sobre... Aí usar o RA no modelo da enzima, qual que é o RA, prof? Porque qual que é o RA? Tipo, vai depender? Aí que tá. É só vocês pegarem aquele modelo do Michaelis-Menten. Tá, é aquele da velocidade máxima vezes a concentração sobre o km mais a concentração, é isso? Porque eu encontrei diferenças nos livros, por isso que eu queria perguntar, inclusive. Não, é isso aí mesmo. Que diferença? Então, beleza. Certo. Na verdade, eu acho que era quando eles iam no Living Spill. Eu acho que quando ele estava ainda deduzindo, né, as coisas, ele dizia que era K vezes a concentração de enzima, vezes a concentração do substrato, sobre um CM, que seria uma constante de Michaelis, mais o CA. Mas eu acredito que... Enfim, por isso que eu fiquei confusa nessa questão. Mas aí eu uso essa, então. Isso. Vocês encontram pelos dados da tabela. Isso. Eu posso pegar, tipo, uma linha de dados e usar para encontrar o X? Tipo, para aquela concentração, eu tenho a concentração de enzima e a concentração inicial e final, e aí eu consigo encontrar o XA normal? Sim, tipo, na realidade, tu vai ter, para cada linha ali, tu vai ter duas incógnitas, que vai ser o V máximo e o KM. Sim. Tá, então, tu vai ter que usar a relação que existe entre a concentração... O que era que tu me falou que ele colocava lá, a relação entre enzima e substrato? Na verdade, era da equação de taxa, né? Menos RA vai ser igual a K vezes a concentração inicial da enzima, vezes a concentração do substrato, né? A concentração de A, sobre um CM, que ele dizia que era uma constante de Michaelis. É o KM. Tá.
mais a concentração do substrato, no caso, o ar, Tá, enfim. tá. Na realidade, então, é isso aqui, ó. O KCE é porque, assim, essa função aqui do V máximo com o CE é uma linear. Então, ele está querendo que o que vai acontecer, tá? Tu vai, com aquela tabelinha ali, tu vai, de vez de usar ela dessa forma aqui, tu usa aqui dessa forma que ele colocou, tá? Que vai ser o quê? F0x sobre. Aí, no lugar do VM, tu bota um K, concentração da enzima, tá? E deu. Aí, tu vai ter, para cada linha da tabelinha, tu vai ter um resultado de X, porque e aí a tua incógnita é de X, e aí tu vai ter a incógnita é o K e o C. O K é o mesmo para todas elas, tá? Só vai mudar o C. Então, tu vai ter pontos, tu vai ter como linearizar para achar o KM e o K, porque a concentração de enzima tu tem diferente nas linhas. Entendeu? Ok. É isso aí, porque daí tu vai usar o C, tu tem, o CA tu tem. Isso, tá? o Então, CA concentração de substrato tem, e o CE tu tem. E tu tem o X, porque ele deu o CA e o CA0. Isso, tu tem todos os outros dados, tu só não tem esses dois aqui. Tá? Certo. Então, tu vai ficar com essas duas incógnitas mais uma tabelinha. E aí, com essa tabelinha, aí tu pode usar Excel. São 3 pontos, né? Mas tu vai poder usar Excel para encontrar os dois. Na realidade, tu usa... É um sistema de equações, se eu não me engano, que fica, né? Entendeu? Tu pode fazer como um sistema de equações. Tu vai deixar o K e o KM como uma função, né? E aí tu pode pegar 2 pontos desses e substituir a equação dentro da outra. Ou usar o Excel. Tá? Sim. Então, beleza. Deixa eu ver aqui Ai, o próximo. Sim. Travou aqui meu microfone, eu não consigo desligar. Tá bom. Ai, Não tem problema. Enfim, se atrapalhar, desculpa. E o meu computador tá meio travado também aqui, eu não consigo abrir os Adobe, ficou uma confusão. Sim. Acho que é a sexta-feira, né? O meu computador deve ser. Hoje. Tá, aí o segundo problema, a temperatura de sacarose hidrolisada pela enzima invertase. Tá, começando com essa. Ó, na segunda, ele também dá CA0 e dá o CE0, tá? Concentração de enzima e concentração de substrato. Aí diz que os dados foram obtidos no reator batelada e as concentrações calculadas a partir da medida da rotação óptica. Ok, então ele está te dando uma tabelinha de tempo e CA. Encontra a equação da taxa que representa a cinética dessa reação. Aí o que é para fazer? Isso aqui tu consegue fazer naquele modelinho de Lineweaver-Burke que faz a linearização dos dados. Sim, Tá? Uhum. Também, então, esse segundo problema também dá para usar o Excel, tá? Sim, eu até tinha pensado, por isso que eu te perguntei, tanto que eu vi no primeiro e no segundo possibilidade, daí eu te perguntei. Só que eu não cheguei a tentar fazer o 2 e nem os outros. Não sei se as outras pessoas têm mais alguma dúvida sobre, mas daí eu vou tentar fazer para eu fui usando o Excel e esse do jeito que tu comentou. Esses primeiros exercícios são exercícios do Fogler, muito mais relacionado à questão digamos assim, da equação do modelo cinético do Michaelis-Menten usando os dados do reator. Os outros exercícios aqui mais para baixo, esses aqui já são realmente exercícios do Doran, que tem aí exercícios mais específicos do reator, tá? Então, esses de baixo aqui vai ser mais, digamos assim, mais legal de fazer, certo? Esses outros aqui não precisam de Excel, esses aqui realmente é aplicação das equações, tá? Tá bom, mas tentem fazer eles e depois a gente vê direitinho. Tá. Tá bom, prof. Tá bom, prof. E, prof, eu não sei se foi para mim, mas parece que essas últimas aulas, o nível de dificuldade, tipo, deu um pulo, assim, sabe? E ainda é engraçado que na aula a Cássia pergunta, professor, isso
E daí a prof fala, sim, é só isso. Daí tu vai resolver a lista. Não é só isso. Sim, não, eu entendi o que a Cássia quis dizer, que às vezes a gente acha que é uma coisa muito difícil fazer, né? E vocês veem pelos exercícios que não é uma coisa absurda, assim, não é uma coisa muito fora da realidade, calcular um reator, né? Claro, dá trabalho fazer, os problemas são justamente para a gente treinar isso, né? Para a gente fazer esse treino, é treino, basicamente é treino. Que nem eu digo para minha filha, né? Tu querer fazer a prova sem fazer os exercícios é que nem o jogador vai para o campo pro jogo final e não treinou. Sem Chega lá, treinar, não claro, sabe, né? Ensaio, tu meio que ensaia a resolução É do um exercício, ensaio, né? exatamente. Né? E Os aí tu exercícios é vai... para testar diferentes situações, né? Com certeza. Tá? Então é isso. Qualquer coisa vocês me chamam. Era isso. Tá Certo, bom, muito prof. obrigada aí pelo teu tempo. Tá joia. Obrigada, prof. Bom final de semana. Até Para mais. Bom vocês final de também. Até a semana. semana que vem. Até. Tchau. Tchau.